pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Até aqui. Nós ficamos de passar a segunda parte da meditação que nós fizemos sobre o seguinte tema, a respeito da obra missionária, da obra de ganhar almas para Jesus. E nós usamos o tema que o espírito da coisa é a alma do negócio. E nós tratamos no vídeo anterior a respeito do assunto que fala sobre como começar um trabalho pela orientação de Deus e como conquistar algumas ovelhas para o reino de Jesus Cristo. E nós ficamos de falar agora, nesse próximo vídeo, a respeito do tema o espírito da coisa é a alma do negócio, porém o tema voltado mais especificamente para o termo apacentamento. Como apacentar as ovelhas do Senhor. Como diz aquele velho pensamento, conquistar, manter e expandir. Então, se na missão de conquistar ovelhas você foi bem, e hoje você tem um rebanho para tomar conta, como apacentar esse rebanho? Como cuidar das ovelhas de Deus, tanto para que elas permaneçam com saúde espiritual, bem como dar condição a essas ovelhas desse rebanho crescer, desse rebanho se expandir. Então, nós vamos deixar aqui algumas ideias simples, mas ideias eficazes a respeito deste assunto. Nós lemos o texto da Palavra de Deus em que Jesus pergunta ao apóstolo Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro diz: eu te amo, tu sabes que eu te amo. E nas 3 vezes Jesus fala a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Então, a palavra apacenta as minhas ovelhas aqui está em eminência. É claro que há um fenômeno nos nossos dias a respeito de pessoas que têm suas razões para tal, pessoas que abandonaram certos rebanhos e estão vivendo hoje em casa, orando, lendo a palavra. Pessoas que eles têm chamado o nome de desigrejados, cujo termo eu acho que não é muito bom, porque eles também são igrejas de Deus. São pessoas que talvez passaram por um momento difícil dentro do rebanho, teve algum problema, e que agora servem a Deus em casa. Então eles não são desigrejados porque eles são a igreja, são igrejas de Deus. Pessoas que são fiéis a Deus e que procuram servir a Deus, que se decepcionaram com talvez alguma coisa que ocorreu, ou que praticou algo e não conseguiu se perdoar e preferiu ficar distante. Mas nós não vamos tratar nesse assunto sobre isso, sobre esses que estão agora distantes do rebanho. Nós vamos falar sobre o rebanho, porque essas pessoas que estão fora, elas também seguindo a palavra de Deus, elas sendo fiéis a Jesus, com certeza Deus também os arrebatará, os salvará. Mas eu quero falar a respeito do rebanho, que também não é errado. Nós fazemos parte de um rebanho, fazemos parte de um grupo de pessoas que servem a Deus em um determinado lugar. No entanto, Jesus fala para Pedro aqui: apacenta o meu rebanho. E nós sabemos que no decorrer da história, quando Filipe, depois de uma perseguição local ali pelos os judeus, que perseguiram a igreja de Jesus no começo, e Filipe, sendo um diácono, ele chegou até a cidade de Samaria, e lá ele pregou o evangelho, e ali ele ajuntou um grupo de pessoas, formou uma igreja ali. E que depois, esse mesmo Pedro, que Jesus está dizendo que apacenta meu rebanho, foi até lá,
orou pelas pessoas, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e ali foi organizada uma igreja, com um nome, com um local. Então ter um rebanho, ou fazer parte de um rebanho também não é heresia. E também se a pessoa está distante da igreja hoje, mas está buscando a Deus em sua casa, servindo a Deus em sua casa, ele também não é um herético. Se ele estiver seguindo a palavra, com certeza o Espírito Santo estará falando com ele e o próprio Deus o conduzirá segundo o seu poder, segundo o seu amor e as suas misericórdias. Portanto, o nosso assunto girará em torno de como apacentar as ovelhas de Deus, aqueles que estão ali com você na igreja. O primeiro requisito que eu entendo, na minha visão, que nós devemos observar para fazermos um bom trabalho para Deus e para apacentarmos as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, de maneira correta, de maneira bíblica, é amar a Jesus. Porque a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro, que as 3 vezes, é se Pedro amava a ele, Jesus. Ele perguntou por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Na terceira, Pedro ficou até triste. Mas, mestre, tu sabe todas as coisas. Jesus estava enfatizando essa palavra, tu me amas? Porque Jesus vai passar para Pedro o que é mais precioso para ele. Jesus vai passar para Pedro cuidar as ovelhas em que Jesus conquistou com o seu sangue lá na cruz. Então Jesus ele quer passar essas ovelhas para ser cuidada para alguém que primeiramente ama a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Jesus para entendermos a missão que temos para fazer. Jesus ele veio para esse mundo com uma missão. Ele veio em missão, ele veio como missionário para fazer um trabalho para Deus. E depois ele nos envia também, ele vai nos enviar. E ele vai dizer, assim como o Pai me enviou a mim, eu enviei a vós, para fazer a mesma obra que eu faço e ainda maiores do que essa, disse o próprio Jesus. Mas aqui Jesus, nesse episódio, quando ele vai passar para Pedro essa, que é um símbolo, né? Vai passar para o homem, essa autoridade de cuidar do homem, cuidar das ovelhas. Então Jesus pergunta a respeito do amor que Pedro haveria de ter por ele, Jesus. Então, o primeiro requisito para cuidarmos do rebanho de Cristo, a primeira coisa que Jesus vai procurar em nós é se nós amamos a Jesus. Se você ama a Jesus acima de todas as coisas, então Jesus vai confiar a você o trabalho de cuidar das ovelhas que Jesus tanto ama e tanto amou, que por elas na cruz morreu. E agora, para ele passar essas ovelhas para alguém cuidar, ele vai certificar primeiro se essa pessoa tem um amor por ele, por Jesus. Então, o primeiro requisito é amar a Jesus. Em segundo lugar, Jesus vai dizendo no decorrer do Evangelho de João, a respeito do pastor, ele vai falar, olha, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Se dá a vida, ele dá a vida por amor. Paulo vai dizer, se eu tiver todos os dons e não tiver o amor, de nada valerá. Então, o primeiro requisito e o segundo requisito é amor. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus Cristo e amar as ovelhas de Jesus Cristo, a ponto de dar a vida por elas. E nós vamos ver alguns maus exemplos em Jeremias 23 ou 24 e em Ezequiel 34, Jeremias 23 e Ezequiel 34. Maus exemplos de pastores que não cuidam bem do rebanho. Os profetas dirão, ai dos pastores loucos de Israel, que não apacentam as ovelhas, mas antes apacentam a si mesmo. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a desarraigada não voltaste a trazer, a perdida não procurastes, mas ainda dominais sobre elas com rigor e dureza.
E Deus vai dizer ainda na boca desses profetas, que Deus vai dizer, eu mesmo levantarei pastores entre vós, pastores que apacentam o meu rebanho. Então Deus, quando Ele passa um rebanho para alguém apacentar, o que Deus quer saber é se essa pessoa o ama as ovelhas, e se está cuidando delas, ou se está só administrando, sendo duro, tratando com rigor e dureza, tosquenejando a ovelha, tirando a lã, tirando tudo da ovelha para se manter como rei num poder. Isso não é ser pastor. Ser pastor é amar as suas ovelhas, cuidar das ovelhas de Deus, amar as ovelhas a ponto de dar a sua própria vida por elas. E quando a Bíblia diz se dar a sua vida, não é você se matar por causa dela, é você ter uma vida de santidade, uma vida de abnegação, uma vida consagrada a Deus, para poder estar ligado em Deus, recebendo a seiva de Deus, recebendo o Evangelho de Deus e transmitindo esse Evangelho para as suas ovelhas, para que estas venham se manterem com saúde espiritual e, portanto, elas vão prosperar, essas ovelhas. Elas vão se multiplicando, uma ovelha com saúde. Ovelhas, como diz o ditado, gera ovelhas, e o pastor cuida delas. Então, primeiro requisito, amar o Senhor Jesus. Segundo requisito, amar as ovelhas. Agora, e o terceiro requisito, de importância igual a esses dois, Jesus vai falar aqui num resumo do seu ministério, no Evangelho de João, capítulo 12, Jesus, ele vai, no versículo 48, 49 e 50, Jesus ele vai fazer um resumo do método de trabalho, da visão que ele tinha da obra e como ele trabalhava. Então Jesus ele vai dizer assim, aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. E ele vai dizer, nesse resumo, eu não vim nesse mundo para julgar ninguém, eu vim para salvar. Não vou julgar porque já tem quem o julga. Eu vim aqui como missionário. Eu vim fazer uma obra para o meu Pai. E essa obra não é minha, essa obra é de meu Pai. Então eu não falo aquilo que eu quero falar, eu não inventei essa obra já foi prescrita por Deus. Portanto, tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino, primeiro eu recebo do meu Pai. Meu Pai fala comigo, aí depois eu passo para vós. Só que antes de dizer isso, ainda Jesus dirá, eu vim para esse mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não vivam em trevas. Então Jesus ele afirma que ele veio em nome de Deus para fazer uma missão para Deus. E ele veio antes de vir como pregador da palavra, antes de vir para passar para as pessoas a palavra de Deus, Jesus, antes disso, ele diz, eu vim como luz. Então ele veio para ser, para viver a palavra, antes de passar. Então aqui está o terceiro requisito, é ser exemplo, ser luz. Ser alguém que dá exemplo às ovelhas, alguém que vive a palavra, alguém que a sua própria vida, com a boca fechada, a sua vida é um grande sermão, é um grande discurso. Então, primeiramente, nós temos então que amar o Senhor Deus, amar Jesus, amar Deus também, né? Amar a Deus, amar a Jesus, amar as ovelhas, ser exemplo a essas ovelhas. Mostrar através da nossa vida que nós obedecemos o Senhor, que nós amamos o Senhor. Em sequência, você amando a Jesus, você amando as ovelhas, sendo exemplo, vivendo a palavra, praticando a palavra, aí sim Jesus vem e diz, agora você vai ensinar a palavra. E a palavra que Jesus disse que ele ensina, não é uma palavra que ele inventa, mas é uma palavra que ele recebe de Deus através da comunhão com Deus. Ele diz, tudo que eu vos prego, antes o Pai me diz, aí eu pego e passo para vocês. Então esse é o segredo de se apacentar as ovelhas de Deus segundo a maneira bíblica.
segundo o desejo de Jesus, que você ame a Jesus, que você ame as ovelhas, que você seja primeiro um exemplo para as ovelhas e que depois você venha pregar para as ovelhas a palavra dele, somente o que está escrito na Bíblia e aquilo que Deus for te revelando através da sua comunhão com Deus. E por último, em quinto lugar, para fechar esse tema, o espírito da coisa é a alma do negócio, Jesus quer que você ensine as ovelhas a praticar a palavra. Não importa se a palavra vai ser ervas amargas, se vai ser uma palavra dura, você tem que mostrar para as suas ovelhas que somente praticando a palavra de Deus é que elas poderão servir a Deus de maneira correta. No final do Sermão do Monte, Jesus vai falar bem no finalzinho do Sermão do Monte, que começa ali em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, porque eles são lobos devoradores, travestidos. Ele está falando para quem isso? Acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos pastores. Para quem ele está falando isso? Para as ovelhas. Então Jesus ele falava duro, às vezes com os discípulos, mas ele também falava duro muitas vezes com as ovelhas. Ou seja, falava com firmeza, falava a verdade, acautelar, cuidado para não ficar seguindo falso profeta. Vocês é que tem que decidir se vocês querem realmente uma palavra bíblica ou se vocês querem uma vidinha boa. Um líder assim igual Arão, que 40 dias que Moisés ficou no monte, ele já fez um bezerro de ouro para agradar o coração do rebanho. Ou vocês querem alguém firme como Moisés, que vos pregue a palavra pura da verdade. Então, Jesus enfatiza isso no final do Sermão do Monte, a ponto dele dizer que o homem que ouve as palavras dele, que a ovelha que ouve as palavras dele e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sem alicerce na areia. Primeiro maremoto, primeiro tsunami, primeiro tornado, primeiro vendaval que veio, a casa cai. Não consegue permanecer porque não tem raízes fundamentadas na palavra, nos absolutos, no sólido de Deus. Esse negócio de modernidade líquida para a Bíblia não serve. Porque a Bíblia ela é feita de sólidos, de pensamentos sólidos, de doutrinas sólidas, princípios morais, dados por Deus e não muda, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, se você deseja cuidar do rebanho de Deus, vá por esse caminho. Ame o Senhor Jesus, ame as ovelhas, seja exemplo para essas ovelhas. Pregue somente a palavra que está escrita e a palavra que Deus revelar no profundo do teu coração. Que ensine as suas ovelhas a guardar a palavra, porque sem a palavra elas também não poderão adentrar as mansões celestiais. Então aqui nós concluímos então assim esse estudo e espero que você tenha pegado o espírito da coisa, porque este é a alma do negócio. Fica com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.